Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, como você está? Espero que esteja bem e na medida do possível, né? Espero que você esteja em breve na nossa EBD presencial, mas, né, não sendo possível, vamos continuar juntos por aqui, não é mesmo? Nós estamos hoje estudando o livro de Josué, né? É um livro que fala de conquistas, de batalhas. E nós vamos começar lendo Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vamos lá? Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a vossos pais. Tu somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente pode tirar algumas lições aqui nesses versículos de Josué, nesses 9 versículos. Primeiro que Deus fala, Deus conversa. Aqui ele está falando diretamente com Josué. E Deus fala conosco também hoje, né? Nós podemos falar com Deus diariamente. Segunda coisa que ele fala nesse texto, a promessa de herdar a terra, que já tinha sido dito, e ele reforça essa promessa. Outra coisa que a gente aprende nesses versículos, proteção e amparo. Onde quer que tu fores, onde quer que tu vás, eu estarei contigo. E é interessante uma coisa seguinte, ser forte e corajoso aparece 3 vezes, né? É como se Deus já estivesse preparando Josué por tudo aquilo que ele teria que passar. Então ele fala 3 vezes com ele, ser forte, ser corajoso. E outra coisa que ele fala aqui, medita, guarda a palavra, segue a lei e, além de tudo, fala para as pessoas que estão ao seu redor. É interessante, né? É interessante como aqui nesse processo de conquista, Deus está preparando, mas acima de tudo, Deus está falando com ele o seguinte: olha, por tudo que você passar, por tudo que você andar, por tudo que você tiver que atravessar, eu estarei contigo. E agora, nós vamos ter aquele vídeo que é um resumo do livro de Josué. Eu não sei se você está gostando desses vídeos, mas eu penso o seguinte, é uma forma da gente ter uma visão geral do livro de uma forma mais didática. Então, vamos lá?
Vai ler o livro de Josué? Então antes, assista esse vídeo que eu tenho certeza de que irá te ajudar muito. Aqui no canal também tem o panorama de outros livros da Bíblia. Confere lá na playlist Panoramas Bíblicos. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quer se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus de uma forma diferente, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, beleza? E vamos combinar uma coisa? Se você for abençoado através desse vídeo, não guarde para você. Compartilhe com alguém. Bom vídeo! E como sempre, vamos começar com o nome do livro que recebe o nome do personagem principal, Josué. No hebraico, essa palavra assume 4 formas, e nós vemos isso em Deuteronômio 3:21, Josué 1:1, Deuteronômio 32:44 e Neemias 8:17. A forma escrita em Josué 1:1 é a mais comum. Na Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, esse nome aparece como filho de Num, enquanto que a Vulgata, que é a versão latina, traz Liber Josué, que deu origem ao nome em português. Josué é o 6º livro da Bíblia. No cânon hebraico, o livro de Josué vem depois do Pentateuco e introduz a 2ª divisão do cânon do Antigo Testamento. E um assunto que é bastante polêmico e discutido é sobre a autoria do livro, pois o autor de Josué é incerto. Algumas passagens do livro afirmam ter sido escritas pelo próprio Josué, como por exemplo Josué 24:26. O uso do pronome nós e nos, como no capítulo 5, versículo 6, sustenta a teoria de que o autor deve ter sido testemunha de alguns acontecimentos que ocorreram durante esse período. O livro realmente não pode ter sido inteiramente escrito por Josué, pois registra acontecimentos que só tiveram lugar após a sua morte. Entre esses, podemos nomear a conquista de Hebrom por Caleb, a conquista de Debir por Otoniel e a migração para Dan. Semelhantemente, os relatos da morte de Josué e de Eleazar mostram que o livro é posterior ao tempo de Josué e tinha sido composto em sua forma final por um escriba ou editor posterior, mas foi baseado em documentos escritos por Josué. O livro nos narra um período de aproximadamente 25 anos da história de Israel sob a liderança de Josué, desde a morte de Moisés até a morte de Josué. A data mais aceita da morte dele é por volta de 1375 a.C. Portanto, o livro engloba a história de Israel entre 1400 e 1375 a.C. E é provável que tenha sido compilado pouco tempo depois. O propósito do livro é mostrar como Deus trouxe a nação de Israel do deserto à Terra Prometida. Também serve para demonstrar quão fielmente Josué realizou a obra de que tinha sido incumbido por Deus, e como o Senhor, em cumprimento de suas promessas, deu a terra prometida a seu povo, além de enfatizar a importância da obediência ao Senhor. A palavra-chave é conquista, mas também poderia ser obediência, conserto e coragem. Os versículos-chave são Josué capítulo 1, versículo 11 e capítulo 11, versículo 23. E para você que gosta de literatura, vamos ver o estilo literário do autor. Considerado como um hexateuco, isto é, uma continuidade do Pentateuco. Tem gênero prosa narrativo, aproxima-se do estilo de Deuteronômio, narra as guerras com as suas estratégias com precisão e clareza, dando um significado espiritual, características das epopeias primitivas. Legal, né? Vejamos aqui um pouco do contexto histórico. Moisés havia morrido e agora, sob a liderança de Josué, o povo de Israel vai entrar na terra da promessa feita por Deus a Abraão. Esta terra era toda a extensão da Palestina, do Egito até a Síria. Deus havia dado esta terra a Abraão e a sua descendência, e agora era o momento de possuí-la. O livro começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. Politicamente, essa terra se dividia em várias cidades-estados, cada uma com o seu próprio governo, e todas hostis umas com as outras. Moralmente, as pessoas eram imorais, brutas e idólatras. A religião cananeia enfatizava a fertilidade, a adoração da serpente e o sacrifício de crianças. Por outro lado, o povo de Deus estava sem pátria havia 400 anos.
depois da escravidão no Egito, ficaram perambulando sem rumo no deserto por 40 anos. Mesmo de forma imperfeita, o povo continuou fiel à promessa que Deus havia feito a Abraão, e agora estavam prestes a vivenciar o cumprimento dessa promessa. O livro de Josué pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte é de Josué capítulo 1 até o capítulo 5, que é a preparação para a entrada na terra. Do capítulo 6 ao 12, vemos a conquista. Do capítulo 13 ao 22, a divisão da terra. E a despedida de Josué nós vemos nos capítulos 23 e 24. Apesar de Cristo ainda não estar na terra nessa época, ele é revelado no livro de Josué de 3 maneiras. Primeiro, por revelação direta. No capítulo 5, versículos do 13 ao 15, o Deus triuno aparece a Josué como o príncipe do exército do Senhor. Através da sua aparição, Josué teve certeza de que o próprio Deus era o responsável. Era a tarefa de Josué, assim como a nossa, seguir os planos do príncipe. Além de conhecê-lo, precisamos estar ao lado dele. A segunda forma que Cristo é revelado é através de modelos. Um modelo é um símbolo, uma lição objetiva. Pode-se encontrar tipos em uma pessoa, em um ritual religioso e mesmo em um acontecimento histórico. E na Bíblia encontramos vários desses exemplos. O próprio Josué era um modelo, ou seja, um tipo de Cristo. Como assim, Patrícia? Eu sei, pode parecer meio complexo, mas não é. Se você quiser entender mais sobre teologia, clica aí no primeiro link da descrição e esses termos com certeza serão muito mais fáceis para você. O nome Josué significa Jeová é salvação. É um equivalente hebraico do grego que significa Jesus. Você sabia disso? Se não sabia, deixa o like aí, hein? Josué guiou o povo de Deus até tomarem posse da sua herança prometida, assim como Cristo nos leva a tomarmos posse da vida eterna que também nos foi prometida. Nós vemos também em Josué o cordão de fio escarlata na janela de Raabe, que ilustra a obra de redenção de Cristo na cruz. Esse pano vermelho livrou a família dela da morte, assim como Cristo foi pendurado na cruz e teve seu sangue derramado para nos salvar da morte, e glória a Deus por isso. Cristo também é revelado através de aspectos iluminantes da sua natureza, como o da promessa cumprida. Assim como Deus cumpriu a sua promessa para o povo de Israel, ele fará o mesmo por nós através de Cristo. E há vários ensinos importantes nesse livro, mas eu quero deixar aqui alguns. O livro de Josué tem um tema teológico predominante de descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto por 40 anos, finalmente entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã. O escritor de Hebreus usa esse incidente como uma advertência para não deixarmos que a descrença nos impeça de entrar no repouso de Deus em Cristo. O livro também nos ensina que a meditação em sua palavra e a obediência fiel aos mandamentos de Deus são a chave da bênção e da abundância. Josué chamou o povo e nos chama a uma vida de obediência e fé. O livro nos dá muitas outras lições valiosas, como atitudes essenciais para a vitória dada por Deus, princípios de liderança, o resultado fatal do orgulho, a importância de sempre lembrar as coisas que Deus fez por nós, a fidelidade de Deus à sua palavra e nos dá exemplos do seu poder glorioso. Não deixe de meditar todos os dias na palavra do Senhor para estar cada vez mais perto dele. Amém? No nosso momento musical, no nosso momento, que a gente separa aqui para uma música, se a gente está falando de Josué, se a gente está falando de batalha, vamos então lutar com Josué, E aí a gente vai ver que interessante, Quando a gente lembra dessa passagem da Bíblia, em que a estratégia, dele, que Deus deu para aquelas pessoas, para aqueles sacerdotes, é o seguinte: caminha ao redor da cidade, das muralhas, caminhe e depois toque as trombetas. É interessante, Você pode imaginar uma muralha, Algo bem alto, bem construído. E aí Deus fala assim, não é com violência, não é com guerra, não é com mortes. É com som, é com a música. É com a música que a gente vence as batalhas. Então vamos lá? Vem com Josué. Vem
com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Marchem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Marchem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. E no nosso momento de súplica, de oração, vamos começar agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, né? Nós estamos no mês de outubro, já na reta final, né? E muitas bênçãos nós temos que agradecer. Vamos clamar por Israel. O mundo está voltado para aquela região, para aquela nação. E a gente tem que pensar que Deus tem um cuidado todo especial com esse povo. E nesse momento, eles precisam das nossas orações. Vamos clamar pelo nosso Brasil, o nosso país, né, com tanta potencialidade, mas sempre envolvido em tantas confusões, corrupção, em tantos governos que muitas vezes, né, não seguem, não dão as condições que deveríamos ter, né, para uma sobrevivência. Então vamos clamar pelo nosso Brasil, principalmente pelo nosso presidente, por aqueles que ocupam cargos no legislativo, no executivo e no judiciário. Vamos clamar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na cidade de Paracatu, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente. Vamos orar pelo Daniel e pela Magda, aquela família missionária que está ali, e pelo Lucas, né? Que é o mais novo componente daquela família. Vamos orar pela Isabel e Tiago, aquela família lá no Projeto Cristolândia, em São Paulo. E vamos orar pela Ana Paula, ela e a sua família que estão lá em Manaus. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Vamos orar pelo nosso pastor Volquimar, a sua família. E vamos pedir para que Deus continue abençoando esse servo de Deus. Eu gosto de chamá-lo de homem de Deus, porque realmente ele é assim, o verdadeiro homem de Deus.
Vamos orar pelos nossos ministérios, pessoas que estão ocupando cargos, os diáconos, que são as pessoas próximas ao pastor, os líderes, para que Deus capacite a cada um. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, ofertando, e aquelas pessoas que por enquanto não estão, que eles possam fazê-lo o mais breve possível. Vamos orar pelas nossas famílias. As nossas famílias têm que estar sempre no nosso clamor, né? Pessoas com dificuldades, com tantas situações bem específicas e muitas vezes entristecem o nosso coração. Vamos colocar as nossas famílias nas mãos de Deus. Vamos orar por um grupo todo especial da nossa igreja. Os idosos e os enfermos. Aqueles que por enquanto não estão podendo ir. Pessoas que gostam de estar na igreja, mas que não estão podendo ir, para que Deus os abençoe e que eles em breve possam estar com a gente lá na igreja. Vamos orar pelo nosso bairro, esse bairro Padre Eustáquio, e todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que esses vizinhos possam ter oportunidade de ouvir o Evangelho. Vamos orar pelas nossas crianças, pelo departamento infantil, e pelas pessoas que estão trabalhando nesse departamento infantil, para que Deus possa estar abençoando esse departamento, para que ele possa crescer e para que, principalmente, pessoas que gostem de crianças, de trabalhar com crianças, possam vir fazer parte desse ministério. Vamos terminar com Josué 1:9? Vamos então repetir esse versículo? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tenham todos uma boa semana, até breve, e vamos continuar juntos, ok? Tchau! Gênesis, Êxodo, Levítico.